Bom, primeiro eu preciso esclarecer que entre pais separados e pais brigando, com certeza a melhor escolha para a criança é os pais estarem separados. Doutor fala que é um mal menor a separação quando a relação entre o casal fica insuportável. É como se a gente tirasse um câncer que vai matar essas pessoas. E é importante a gente saber que o trauma não vem da separação, mas sim do como ela acontece e como ela é sentida por essas pessoas. E é essa intensidade dessa separação, desses sentimentos, que a gente vai falar nesse vídeo e tentar minimizar de alguma forma. É importante também dizer, antes da gente começar o vídeo, que eu vou dizer do ideal. E eu sei que a maior parte das famílias brasileiras não é o ideal, e eu vou tentar falar de outras possibilidades. Mas eu acho que dessa forma você vai poder ter ideias para conseguir solucionar o caso que você tem aí na sua casa o mais próximo do que seria o melhor para essa criança não ficar traumatizada com a separação. Então já aproveita, se inscreve nesse canal, curte e compartilha para todo mundo que está passando por esse momento horrível. Primeiro, não existe a melhor idade, eu sei. Eu já li muitos autores dizendo de que existe uma idade. Mas nesse caso, a gente não vai falar do ideal, porque acredito que na nossa cultura, quando esse casal tá dentro de uma casa, ele vai estar brigando e se estressando e vai ter sempre um clima muito ruim nessa casa. E eu acredito que para a gente lidar melhor com os sentimentos da criança e a gente conseguir negociar todas as coisas que eu vou falar aqui hoje, eu preciso estar bem, meu parceiro precisa estar bem para a gente conseguir conversar amigavelmente e tomar as melhores decisões olhando para essa criança. Não num momento de raiva, mágoa, ódio e de um querendo mal ao outro durante um tempo. Eu brinco que se eu falar pra você, olha, a melhor idade é tal, as pessoas vão ficar arrastando esse cadáver, desse luto, desse casamento e vão estar cada vez mais magoadas e sofridas com isso. E a criança vai ficar mais abandonada com as fantasias dela. Uma outra coisa que eu acho muito ruim ouvir, tanto de pessoas que passaram por isso como casal ou como filho, que alguém perdeu anos da vida num casamento infeliz por causa do filho. Esse sacrifício enorme da felicidade por conta de alguém que não é verdadeiro. A dica 2 é, se possível, que todo mundo procure psicólogo. A esposa, o marido, os filhos, todo mundo. E aí eu sei que vocês vão falar, Camila, que ideia elitista, maluca. Mas é preciso lembrar que além do atendimento gratuito do SUS, todas as faculdades, pós-graduação de psicologia oferecem esse atendimento gratuito, que também acho que pode ajudar muito vocês. Agora vamos falar de aspectos mais práticos. 3. Não brigue na frente desta criança. Gente, é uma briga do casal, relacionamento, não da família. Então a briga é feita com o casal em um outro lugar. Né? E eu sei que alguém pode dizer, Camila, mas né, eu não tenho espaço para isso. Então tá, se vocês não têm espaço para isso, a gente vai tentar minimizar isso o máximo possível. A gente vai tentar não xingar, não ofender, não gritar, não transformar isso em algo muito maior. Porque essa criança, principalmente quanto menor ela não tá entendendo se isso tem a ver com ela, se ela que fez alguma coisa errada, se alguém vai morrer, se alguém vai sumir, se ela nunca mais vai ver alguém. Isso é um prato cheio para ela fantasiar e ficar muito assustada. E eu vou aproveitar para falar então que eu tenho um vídeo sobre DR e um vídeo sobre comunicação não violenta aqui no canal que vão ajudar muito vocês nesse momento. 4. Você pode demonstrar tristeza, mas não envolva ela na história. Gente, não tem como a gente fingir que tá tudo bem. Não tá tudo bem. Tá todo mundo triste. E aí, se essa criança estiver chorando, estiver triste ou perguntar, você pode dizer para ela, olha, a mamãe tá triste, mas ela já está resolvendo isso. Porque isso, além de tranquilizar ela que vai ficar tudo bem, a gente está ensinando ela a lidar com a tristeza de um jeito saudável, que é resolvendo aquilo, não fingindo que nada está acontecendo. Porque não tem como a criança não ver que algo está acontecendo naquela casa. 5. Resolvam como adultos, como pais nesse momento.
Tá, vocês já tiveram a decisão de separar o casamento. Então agora a gente vai separar essas duas coisas. Uma coisa é o casal, uma coisa são os pais. A gente não mistura o ciúme, a raiva, a mágoa nesse momento aqui. Vocês são os adultos da relação e se vocês estão vendo esse vídeo é porque vocês estão preocupados com a criança. E já que temos agora uma nova relação, que a gente deixa de ser casal para ser só pais, é hora da gente conversar sobre as novas regras e expectativas. O que eu espero de você, o que eu não quero ver, o que eu não quero saber, o que eu gostaria que acontecesse. Que quando a gente coloca os novos limites dessa relação e eu posso falar tudo que eu preciso e que eu espero e o outro também, é muito mais fácil que a gente consiga encontrar soluções e a gente evite problemas futuros nessa nova relação que vai se criar. 6. Comunique algo pensado e decidido. Esse é o momento mais temido pelos pais, contar para a criança que eles estão se separando. E aí o que acontece é que a gente vai dar um recado simples. E a gente vai esperar que a criança, com o tempo, lide com isso e traga as perguntas que tenha na cabeça dela. Então, o que a gente vai dizer? Olha, mamãe e papai, agora não somos mais casados, mas a gente vai continuar te amando e estando do seu lado. Tudo bem? E, gente, é importante dizer que agora, e até que esta criança tenha uma idade suficiente, que ela esteja, sei lá, na adolescência para entender, a gente não vai colocar os motivos. Ah, porque seu pai é chato. Ah, é porque sua mãe é gastadeira. Ah, é porque me traiu. Ah, é porque me magoou. Ah, porque... Não importa. O que importa agora é o fato. Qual é a realidade? A realidade é que vocês se separaram. Se ela continuar insistindo do porquê, vocês vão dizer a verdade. Não essa que vocês estão pensando. A verdade mais simples possível que a gente pode dizer. Olha, filha, a gente não estava se dando bem, então a gente preferiu que era melhor cada um ficar feliz sozinho. E só porque a verdade é que vocês não estavam se dando bem. Porque ninguém termina na maior alegria do mundo, inclusive tem vídeo sobre isso. Se depois, quando ela for mais velha, ela perguntar, ela continuar achando isso importante, aí a gente conta, porque essa é a história da vida dela. Mas agora a gente não vai dar mais problema para a cabeça dela. 7. Mas e se a criança esquecer ou começar a contar mentira, começar a contar outras histórias? Embora eu saiba que é muito difícil para os pais lidarem com isso, eu preciso dizer que é muito comum e até esperado que isso aconteça. Primeiro porque a criança tem todo o direito de usar a fantasia para tentar lidar com tudo que ela está sentindo. E um segundo motivo é que ela não entende exatamente o que significa isso. Então a gente deixa ela fantasiar, a gente deixa ela contar mentira e depois a gente chama, não recrimina ela e a gente fala: olha, filha, a verdade é essa. Agora o papai não mora mais aqui, a gente está separado. E outra coisa importante é aproveitar que ela está fantasiando e tentar entender qual é a dúvida dela, qual é a expectativa dela, o que será que está passando pela cabecinha dela com tudo isso que ela não conhece, não está entendendo. A mesma coisa é se ela quiser sair contando para todo mundo da sua vida e quiser contar na escola, para alguém que ela tá num restaurante que seus pais estão se separando. Isso é a mesma coisa, ela tá tentando elaborar, ela não tá fazendo uma fofoca, ela quer entender o que significa essa coisa. Né? E mesmo que ela quiser ligar para esse outro parceiro que não tá mais presente, né? A gente precisa respeitar ela nesse momento, o sofrimento e as fantasias que ela tá tendo. E de novo, não custa nada lembrar que vocês podem marcar uma consulta com um psicólogo. 8. O ideal seria não mudar nem de casa e nem de escola. De novo, como eu disse, sei que não é a realidade da maioria dos casais. E a gente precisa entender que se o que está em risco ali é a segurança dessa criança ou da mãe, a segurança é o mais importante. Tira essa criança o mais rápido possível desse contexto problemático. Mas se isso pode ser feito de uma maneira mais tranquila, menos brusca, para que a vida dela não mude por completo, né? Porque já tem uma mudança, né? Essa separação. Quanto mais a gente puder manter as outras coisas estáveis, melhor. Então, não dá para manter a casa, então vamos manter a escola. Ou, não, né? O que a gente pode negociar com isso
para que pelo menos aos poucos ela não precise lidar com 1 milhão de mudanças ao mesmo tempo. 9. O ideal seria que o pai participasse da rotina. De novo, obviamente, se esse pai ou mãe coloca essa criança em risco, essa hipótese deixa de existir. Mas se ele for um bom pai ou alguém que faz minimamente o trabalho de pai, é interessante que ele continue fazendo. Não só para que a criança tenha, de novo, essa alteração, esse momento abrupto tão grande, e também porque é a função dele, ele é o dever dele ser pai, e é o direito da criança ter um pai presente. Além disso, para a mãe, né? Eu tô dando esse exemplo da mãe ficando com a criança porque é o mais comum que a gente vê, mas pode ser ao contrário, né? Esse cuidador principal também vai ter uma vida mais tranquila se ele puder contar com uma rede de apoio e de confiança, que é esse outro parceiro. Mas como é que isso pode ser feito? Eu vou dar várias alternativas. Eu sei que todas elas são muito difíceis, principalmente dependendo do como foi o término e de quem é essa pessoa, mas acho que aí você consegue, sendo adulto, pensar a melhor forma, né? Então, por exemplo, ele pode só deixar de dormir na casa e o resto do tempo estar presente. Ele pode estar presente em uma das refeições, ou só no café da manhã, ou só no jantar, ou só no almoço. Ele conseguir fazer parte disso. Ou ele pode fazer parte do buscar e trazer da escola. Então, essa seria uma função dele. Outra coisa que pode ser feito é ele ficar responsável por esse ir e volta, sei lá, da academia, do balé, do karatê, sei lá o que essas crianças tanto fazem. Ou de levar ao médico, né? De dar uma dessas funções para esse responsável que não está mais tão presente. Eu sei que a maioria dos pais não faz isso nem quando tá dentro de casa, né? Mas esse é um direito da criança. Eu acho que é importante a gente colocar isso. E se ele é um pai razoável, uma mãe razoável ou boa, não tem por que a gente olhar e fazer como todo mundo, um final de semana a cada 15 dias. A gente não precisa privar a criança de uma convivência se ela pode ser boa e positiva para essa criança. Um outro exemplo que eu vi num livro que fala da criança cada dia ficar na casa de um. Gente, não dá. O lugar da criança precisa ser o mesmo. Então ela fica na casa e quem reveza são os cuidadores. Mas a vida dela a gente precisa deixar o mais fixa possível. Mesmo que esse cuidador temporário não possa estar lá tão frequentemente, é importante que ele tenha uma relação personalizada e regular. Nem que seja para ele jogar videogame junto com o filho ou ter uma ligação com alguma frequência. É importante que essa relação seja preservada de alguma forma. Mas e quando só pode ser visto nas férias, né? Quando há uma mudança de estado ou de país, porque isso acontece. Aí é importante a gente entender que nesse período, esse pai, essa mãe, esse responsável precisa seguir uma educação com essa criança, né? Não é olhar para esse carnaval, né? Para esse feriado, para essas férias e achar que é festa, né? Que vamos só se divertir. Acho que é importante que essa educação se mantenha e que algumas regras, algumas coisas que são pensadas para a família estejam presentes. E isso é uma coisa que eu não ia falar, mas não tá no roteiro, mas eu vou falar. É importante, se possível, que os pais se falem, né? Aqui ele tá se comportando assim, e aí? Né? Olha, tô notando tal coisa, você notou também? Ó, o que a gente vai fazer sobre isso? E que vocês possam decidir junto sobre a vida dessa pessoa, que é filho dos dois. Não tem porquê, já que uma pessoa é o cuidador responsável, ela carregar esse peso sozinha. 10. Como introduzir um novo parceiro. O ideal seria que a gente pudesse esperar um pouco de tempo. Eu sei que isso é difícil porque alguns casais já se separam tendo outras pessoas e já vão para a casa de outras pessoas. Mas o porquê eu digo isso? Que é importante para essa criança conseguir entender o que é separação, para entender depois o que é o pai sozinho, para depois ela entender aquele casal. Ela precisa dar uma digerida. Mas, ao mesmo tempo, é importante que tanto a mãe quanto o pai voltem a formar pares. Porque, além dessa criança poder ter novas referências de homens e mulheres, também é importante que ela não se sinta obrigada a preencher esse vazio, né? Desse companheiro, dessa atenção, dessa carência, que não é um lugar que ela deveria ser responsável de lidar.
Então já vou de novo prever dúvidas e dizer, e quando a criança não quer que o pai volte a namorar ou se case. Aí a gente precisa entender que não é a criança que manda, né? E que talvez ela nem entenda o que significa namorar e casar. Né? Talvez ela tá achando que você vai deixar de amar ela, ou que a fantasia dela dos pais juntos vai deixar de existir. E aí, eu acho que é hora de dizer, olha, eu gosto muito dessa pessoa, o papai vai continuar a ser papai, a mamãe vai continuar a ser mamãe, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma vida e eu preciso e vou continuar vivendo. E quando essa criança vai chamar essa outra pessoa, esse novo companheiro, de mãe ou pai? Aí a gente precisa entender algumas coisas. Primeiro que criança chama todo mundo de tio, de vô. Se é ali uma idade mal menos é tio, né? A professora que não tem relação familiar nenhuma virou tia. O vô do amiguinho é vô dele também. Então, para muitas crianças, chamar de pai é só porque talvez na cabeça dela ela precise chamar. Na cabeça dela é isso que ele é, casou com a mãe e meu pai. E outra, às vezes esse cuidador realmente faz função de pai. Então eu não vejo problema nenhum, não vejo confusão nenhuma nisso. O que a gente precisa entender? Ah, mas e se o outro ficar magoado? Gente, se o outro ficar magoado, o problema é do outro. Ele que lide com a mágoa dele. Mas a gente precisa privar a criança desse nome, causar esse problema para ela? Eu acho que não. 11. Alienação parental. Ai, Camila, que nome difícil. E aí, se sua preocupação vai traumatizar seu filho, o que a gente vai fazer para não traumatizar é falar mal do pai ou da mãe dele. Eu sei que é muito comum que as pessoas, quando se separem, estejam muito magoadas e ofendidas. E que achem o outro a pior pessoa do mundo. E que não só os pais, se ofenda, quanto a família ou os amigos, as outras pessoas que convivem com essa criança, fiquem falando mal dessa pessoa que magoou ou ofendeu. E aí a gente precisa entender, eu vou até pegar a cola, que a alienação parental está prevista na lei número 12.318 de 2010. E conforme o artigo 2, considera-se ato de alienação parental a interferência na formação psicológica da criança e do adolescente, promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham contato com a criança ou adolescente, sob autoridade, guarda ou vigilância para que repudie o genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Por isso, não fala mal, porque além de ser contra a lei, você não está ajudando essa criança, causando mais confusão e problema, dizendo que é um monstro aquela pessoa que ela ama. E, gente, ela pode continuar amando essa pessoa que te magoou. E se essa pessoa realmente for um monstro, eu imagino que aí você pode usar outras ferramentas da lei para conseguir distanciar mais esse pai dessa criança. Mas se na verdade ele não fez nada tão errado, ele só te magoou muito, e aí volta naquela coisa, você que vai curar a sua ferida, vai lambê-la no quentinho, vai procurar um psicólogo, mas a criança não tem nada a ver com isso. E sim, gente, ela vai descobrir um dia quem verdadeiramente é essa pessoa. Não é você que precisa ficar esfregando isso na cara dela. Deixa que agora, que é importante, ela mantenha o vínculo com essa pessoa e aos poucos ela possa tirar suas próprias conclusões. E mesmo que você diga, Camila, mas o tempo que ele passa com o pai não é legal. Gente, não é legal, não é lei. Mas, por exemplo, se ele bater nessa criança, a gente tem o mecanismo da lei da palmada. Mas o que a gente precisa fazer é que com o tempo que ele fique com você, seja você o cuidador de maior tempo ou de menor tempo, seja saudável, produtivo, amoroso, que seja educativo e não algo que vá trazer para essa criança mais tensão, desconforto e estresse. E outra coisa que a gente precisa entender, que tudo isso que a gente está falando é permeado pela lei. Não à toa eu trouxe ela aqui, mas é importante que a criança saiba que nisso existem deveres e obrigações. Ela tem o direito de ser visitada, ela tem o direito de ter um pai, ela tem o direito de não ser machucada, né? E às vezes eu vejo as pessoas me contando, minha mãe não pediu pensão, minha mãe não quis pegar o nome pra mim, aconteceu tal coisa na época, minha mãe não quis que eu convivesse com ele. Gente, não é a sua escolha. Mas eu sei o que é melhor pro seu filho. Talvez. Sei que vai ter um monte de gente me xingando aqui nos comentários, mas talvez não.
Talvez você esteja tão ferida que você tem tanta certeza que esse é o certo que você não está conseguindo pensar nele. Então, quem tem que decidir isso é o juiz. É uma pessoa que já está escolhida para lidar com esse problema e decidir o que é de direito dessa criança ou não. Agora ela tem essa pessoa para ficar do lado dela enquanto marido e mulher estão brigando. Então é importante que a gente tome esse cuidado, que existem direitos que são da criança e que envolvem a mãe e o pai, mas são da criança. Por último, mas não menos importante, Camila, mas a criança não vai sentir falta de uma figura feminina ou masculina? Gente, é impossível, ao menos que vocês morem numa completa bolha, que ela não veja outros homens ou mulheres. E aí a gente vai poder pensar em casais homoafetivos. Elas estão vendo ou 2 homens ou 2 mulheres e elas vão poder crescer saudáveis, porque elas vão ver outras mulheres e outros homens, né? E aí é isso. É legal que a gente escolha uma pessoa, um tio, um avô, para ter um cuidado mais permanente com essa criança, né? Mais rotineiro. Seria muito legal que a gente tivesse um substituto mais ou menos ali de alguma forma. Mas existe um prejuízo? Não. Se isso for bem feito, se a gente tiver uma criança que está sendo cuidada por pessoas saudáveis, por pessoas que não estão gerando mais estresse, a gente só precisa garantir que ela veja outros homens e outras mulheres, que ela tenha contato com várias pessoas. E isso acho que é mais tranquilo de fazer. Esse vídeo ficou gigantesco. Eu tentei não falar só do ideal, mas eu sei que ainda é muito bolha. Então, se você tiver alguma outra dúvida, se você tiver qualquer outra confusão que você tenha vivido ou que você viu alguém vivendo que você quer compartilhar comigo, comenta aqui pra mim que a gente pode pensar em outros vídeos e conteúdos pra gente fazer pra ajudar as pessoas que estão passando por isso agora. Aproveita e já curte esse vídeo e tchau!